Bom dia. Atos 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando, muito forte. E este som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Então, completar o dia de Pentecostes, o quê? O Pentecostes é uma festa judaica. Então, eles, no dia que estavam comemorando esta festa judaica, que é a festa do Pentecostes, inclusive Jerusalém estava cheia, tinha pessoas, nós vamos ver mais à frente, de várias partes, de vários países, de várias nações que estavam ali, em virtude da festa do Pentecostes. Então estavam todos ali, Jerusalém estava uma cidade cheia, era dia de festas. E os discípulos, os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam reunidos num ambiente, numa sala, na verdade era numa sala tipo se fosse assim no segundo andar, uma sala grande, onde estavam todos reunidos ali, mesmo porque eles estavam com medo das autoridades judaicas, dos fariseus. Tinha pouco tempo que Jesus tinha sido morto, tinha sido crucificado. Então eles estavam reunidos ali até com medo. Mas muito bem. Por acaso, nesse dia dessa festa, que aconteceu a vinda do Espírito Santo. Porque até então, o Espírito Santo não tinha se manifestado. Jesus tinha dito, falou, olha, eu vou para o Pai e enviarei da parte do Pai um Consolador, um advogado, aquele que vai lhe mostrar tudo. Então agora está dando início então, a primeira vinda do Espírito Santo. E como é que foi que se manifestou? Essa manifestação foi uma única vez para mostrar o início então do Espírito Santo. A maneira como ele se manifesta. Então veio um barulho grande, um barulho, muito forte esse barulho, como se fosse o barulho de um grande vento, uma grande ventania. O barulho não quer dizer que estivesse ventando ou nada disso. Ouviram-se somente um barulho, como se estivesse uma grande ventania. E só sobre os discípulos, os apóstolos ali, eles viram, tá, com os olhos físicos, como se fossem assim, umas línguas de fogo vindo sobre a cabeça de cada um deles. Tá? E então, eles, na hora que essas línguas de fogo chegaram até eles começaram a falar em línguas. Mas nós vamos observar que tipo de línguas eles estavam falando. Então vejo hoje as pessoas falaram, eu sou do pentecostal e pula, rebola, planta bananeira, roda cabeça, cai, estrebucha. Falaram porque é pentecostal, não tem absolutamente nada a ver. O Espírito Santo se manifestou no dia da festa judaica, de Pentecostes. E quando o Espírito Santo se manifestou, ouviu-se um barulho, semelhante a uma grande ventania, mas não houve vento algum. E mais, neste momento, exato pela manifestação, primeiro, o início, digamos assim, a inauguração do Espírito Santo,
eles começaram todos a falar em línguas. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas partes do mundo. Em virtude das festas de Pentecostes, tinha muitos judeus em Jerusalém, naquela época, mas judeus cristãos, que tinha vindo de várias partes do mundo, de vários reinos, vários países. Tá? Versículo 6. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, aquele barulho, tipo um barulho de uma grande ventania, não foi à toa. O Senhor não faz nada por fazer, tinha um objetivo. Qual foi o objetivo? Chamar atenção, prender a atenção de todos aqueles povos que estavam ali. Então eles ouviram aquele barulho e foram onde estava acontecendo o barulho. Todos foram para lá. E o que ocorre? Agora, isso que é interessante. Eles ouviam falar em sua própria língua. Ou seja, os discípulos, ao serem batizados ali com o Espírito Santo, não estavam falando uma língua que ninguém entendia, não. Não estavam falando uma língua incompreensível. Estavam falando uma língua, tudo tem propósito do Senhor. A língua que ele estava falando era a língua para aqueles vários povos que estavam ali, que não era que o idioma deles não era hebraico, não era aramaico, nada, era outro idioma. Então eles estavam ali, agora começaram a ouvir os discípulos, que eram pessoas indoutas, pessoas simples, semi-analfabetas. Eram pescadores ou tinha profissões simples ali. Não tinha cultura. Mas, de repente, eles estão todos falando línguas. A língua estranha é um outro idioma. Olha bem, versículo 7. Perplexo e admirado, comentavam uns com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas ao Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretense e árabes. Todos nós ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Então, o que ocorre? Eles estavam ali, eles estavam ouvindo e entendendo claramente o que os discípulos estavam falando. Ou seja, todos os discípulos estavam pregando o evangelho em outras línguas. Não é a língua do Espírito, é isso que não, era um idioma de todos esses. Nós vemos aqui que eram vários reinos. E eles estão sem entender nada. Vem cá, mas esses aí não são galileus, ou seja, não entendem nada. Eles não têm cultura, não têm nada, mas eles agora estão pregando. Eles estão falando das grandezas de Deus, mas estão falando no meu idioma. Estão falando no seu idioma, no idioma dele, do outro, estão falando no idioma dessas pessoas todas. É isso que eles não entendiam.
Então tudo tem uma finalidade. Aí quando eu me deparo hoje com alguns pastores ou outra, se intitula outra autoridade eclesiástica, aí fica no púlpito, não, tá falando na língua que ninguém entende. Os irmãozinhas falando uma língua que ninguém entende, não tem intérprete, mesmo porque para falar a língua do Espírito tem que ter intérprete. Se não tem intérprete, não pode falar, tem que ficar calado. Vamos lá em 1 Coríntios 14, fala muito bem, se não tem quem interpreta, então fica calado. É proibido falar em outras línguas na igreja, se não tem intérprete. E só pode falar nessa condição. E geralmente o falar em línguas tem um motivo. Quando nós estamos falando em língua do Espírito, para edificação própria. Então eu vou falar eu e Deus. Eu falar em língua não estou ajudando a ninguém. A menos que tenha um intérprete na hora que o Senhor então direciona para falar aos outros. Então, caso contrário, não pode. E também, quando o Senhor usa, que eu já vi isso, falar em língua. Já vi uma senhora falar em língua, uma senhora semi-analfabeta, ela falar em língua, falando em alemão. Em compensação, tinha um casal alemães na igreja, estava visitando a igreja. E ela começou a falar em língua e eles respondiam. Todo o restante não entendia nada. Eu também, ninguém estava entendendo nada. Mas ela falando em alemão e o casal respondendo. Então isso existe uma finalidade. Aí agora você vai por aí, você vê um povo falando uma língua estranha, ninguém sabe o que é, rodando, caindo, pulando. Isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Tá? Então tem uma finalidade. Aqui teve uma finalidade. Interessante que eles estavam falando, pregando em língua, e sempre tem escarnecedores. Os escarnecedores falam assim, eles estão bêbados, quer dizer, se cheio de vinhos novos, o novo está dizendo assim, eles estão bêbados. Então é por isso. Mas não era. Versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida. Então nós vemos Pedro, nós vamos ver agora a primeira pregação de Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus, Pedro andou aproximadamente 3 anos com Jesus, Pedro era um pescador, Pedro não tinha instrução. Ele nunca pregou, ele nunca falou em público com ninguém, com nada. Mas agora, a primeira pregação de Pedro, nós vamos ver que ele fala com intrepidez, ele fala com coragem, porque ele foi capacitado por Deus. O próprio Espírito capacitou, ele não foi... não, que ele frequentou um curso assim assado, o próprio Senhor capacitou. E nós vamos ver para a primeira pregação de alguém, é uma pregação forte, é uma pregação intrépida, e várias pessoas vão se render ao Senhor. E a pregação sem bajulação. Ele começa dizendo, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Começa não, tem algum que está falando que está bêbado, não tem ninguém bêbado, mesmo porque é 9 horas da manhã ainda. Igual os escarnecedores estavam falando que eles estavam cheios de vinho novo, estavam bêbados. Falou, não, permite falar, não estão cheios, ninguém está bêbado, mesmo que é 9 horas da manhã ainda. Versículo 16. Muito diferente disto, o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu,
e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está lá no livro de Joel, no capítulo 2, a partir ali do versículo 28 até o 32. Então, ele falando, Pedro cita então o profeta Joel, o profeta tinha vivido muito tempo antes de Cristo, e ele tinha dito isso, que iria acontecer, como disse, a vinda de Jesus, o nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e tudo da posterior, tudo foi revelado antes, profetizado. E Pedro agora falou, olha, o que está acontecendo aqui é o que já tinha sido profetizado pelo profeta Joel. É o que já estava escrito pelo profeta Joel. Já tinha escritura, já tinha o livro do profeta escrito, basta vocês pesquisar. E ele leu, né? O profeta Joel tinha dito. O que Deus te usara o profeta Joel. Então ele trouxe a recordação, eles mostrando que estava acontecendo ali, era o poder do Espírito, era a palavra de Deus se cumprindo. Versículo 22. Ele fala aqui novamente, israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmo bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e preconhecimento de Deus, mas vós, com a cooperação dos homens perversos, o assassinaram pregando numa cruz. Você vê que ele não está com uma pregação de bajulação, não. Ele falou quem é Jesus e o que vocês fizeram. Vocês que o mataram. Vocês o assassinaram, vocês o pregaram numa cruz. Claro que tudo a conheceu, tinha conhecimento de Deus, tinha o propósito de Deus. Mas foram vocês que fizeram isso. Vocês o assassinaram. Vocês o mataram. Essa que é a realidade. Hoje, se fala está pregando, se você fala alguma coisa que a pessoa toma como ofensa, é capaz de ter que processar, brigar. E aqui Pedro está falando, não, chama a pessoa de assassino. Ele falou, mas vós, com a cooperação dos homens perversos, o assassinaram, pregando numa cruz. A pregação de Pedro é uma pregação clara, sem rodeios, direta. Versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Falou, olha, mas Deus o ressuscitou, vocês o assassinaram, vocês o mataram, mas era impossível que a morte pudesse segurá-lo, pudesse reter. Porque Deus o ressuscitou. Versículo 25. A respeito dele afirmou Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Davi falou isso no Salmo. Então está repetindo o Salmo de Davi, que Davi foi usado por Deus para falar sobre a vinda de Jesus, sobre muita coisa sobre Jesus. Tá? Davi foi usado por Deus. Por este motivo, o meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. E realmente foi isso que aconteceu. O corpo dele não sofreu decomposição. O corpo dele não apodreceu na cova como da maioria, como todos nós vamos passar. Somente aqueles que estiverem vivos no dia que o Senhor voltar. Mas ele está falando sobre isso. Claro, o corpo dele não sofreu decomposição, não.
O que Davi tinha usado, Deus usando o Davi, em um dos salmos, revelou tudo isso. Tá? Ele falou, olha, é isso que vai acontecer e ele não vai sofrer decomposição. E realmente não sofreu decomposição. Ele ressuscitou, Deus Pai o ressuscitou, e hoje nós sabemos que ele vive para sempre. 29. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Falei, irmão, deixa eu falar com vocês uma coisa, porque os judeus são adoradores de Davi. Os judeus ortodoxos são adoradores de Davi. Israel, o negócio de Israel é Davi. Até você pode perceber que o símbolo, a bandeira deles é a estrela de Davi. Pedro está falando, escuta, Davi morreu. E lá está a cova dele, o túmulo dele está ali, está lá, está aqui até hoje. E se for lá olhar, vai encontrar pelo menos o restinho dos ossos. A carne se decompôs, acabou, mas os ossos estão lá. Deve encontrar lá ossos, cabelo, unha, porque disso a terra não come, né? Falar, o patriarca Davi morreu, mas está ali. O resto dele. Jesus não. Jesus não. Até não é porque Jesus ressuscitou. A única coisa que ficou lá no sepulcro, quando colocaram Jesus, foi aquelas faixas que envolvia. Ele ressuscitou, ele saiu de dentro, que ele subiu. Né? E depois apareceu para muita gente. Versículo 30. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Falou, olha, ele é profeta de Deus. E Deus tinha falado com ele que da linhagem dele que sairia o Cristo. E nós vemos que Cristo era descendente dele, sim. É da mesma linhagem, da mesma família, da mesma tribo. Então, ele falou, não, que Deus usou Davi como profeta para falar o que iria acontecer. E aconteceu. Que Jesus veio, Jesus passou tudo que tinha que passar, ele morreu e foi ressuscitado, o corpo dele não sofreu decomposição. O de Davi, sim, Davi foi ali, como outra pessoa qualquer apodreceu ali. O corpo de Davi não foi diferente, foi comum com qualquer um de nós. Versículo 32 fala, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Deus ressuscitou Jesus, ele não está falando de uma algo abstrato, alguma coisa de uma lenda que falar, não. Falou, nós somos testemunhas. Porque Jesus, depois de ressurreto, ele apareceu 13 vezes. Apareceu para os discípulos, apareceu para outras pessoas, todos os discípulos viram ele. Teve uma vez que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E todos viram ele com os olhos deles. Jesus está vivo. Ele ressuscitou, apareceu, conversou, deu instruções, deu mandamentos. Jesus comeu com eles, se alimentou com eles depois de ressurreto. Não foi uma só pessoa, não. Foram várias. Como eu disse, é uma das vezes mais de 500 pessoas. Então todos sabem, todos que vieram na casa sabiam que era real, que era Jesus. Não tem condição de questionar. Mais de 500 pessoas, falar o quê? Todas essas pessoas estariam combinadas? Claro que não. Então é inquestionável a ressurreição de Jesus. Somos testemunhas desse fato. Versículo 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou que vos agora vedes e ouvis. Ele foi exaltado, Deus concedeu para ele o Espírito Santo, que ele colocou, que ele derramou sobre todos nós.
O Espírito Santo que aquele momento fez, digamos assim, essa entrada triunfal sobre eles ali, manifestou, batizando cada um deles, como fosse ali língua de fogo. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque Deus entregou Jesus, e Jesus que nos envia o Espírito Santo como ele tinha prometido. Versículo 34. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Davi não subiu. Eu vejo muita gente falando, não, Davi foi salvo. Não, Davi não foi. Tá, Davi não foi. Ele não foi ainda. Pode ser que no dia de juízo ele seja salvo, mas ele não foi. Davi, apesar de quando ele cometeu uma série de erros, uma série de pecados, hoje eu vejo igrejas, pessoas falando, não, é unção de Davi, é campanha nos queixavam de Davi. Não, nós não temos que querer unção de Davi, não. Davi foi usado por Deus, e o fato de eu ser usado outra pessoa, nós sermos usados por Deus, não é garantia de salvação. Tá? Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, como Ele quiser. Essa é a prerrogativa dele. Então, é isso que nós temos que entender. Davi não subiu aos céus. Tá? É isso que temos que entender. Não somente ele, como o filho dele também. Salomão também não. A Bíblia fala bem claramente. Salomão, que recebeu muito de Deus, um dos homens, o rei mais sábio, que Deus deu sabedoria, deu dinheiro, deu tudo. Mas por desobediência, ele perdeu a salvação. A Bíblia fala isso. Porque ele, no final da vida, Deus falou que não era para ele se envolver com mulheres estrangeiras. E ele casou com muitas mulheres, moabitas, mas com todas elas. Ele tinha um total de 1000 mulheres, entre concubinas e esposas, né, que naquela época. E essas mulheres estrangeiras, como era cada um adorava um Deus diferente, levaram ele a adorar outros deuses no final da vida. No final da vida ele estava adorando todo tipo de deuses, tipo, afastou do seu. Conclusão, Salomão perdeu a salvação porque afastou do seu desobediência. E Davi também não subiu aos céus. Ele foi usado por Deus, foi um grande homem, foi um grande rei, mas ele não subiu aos céus. Pode ser que no dia de juízo, mas até agora não, nós estamos falando de Bíblia. Então as pessoas, não, Davi foi isso, Davi foi aquilo, foi. Deus deu com ele, levantou, usou ele tremendamente, assim também como Deus usou Nabucodonosor. Essa que é a realidade. Mas ele não foi salvo, e a Bíblia fala bem claro. O 34 fala que, porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Esta frase Jesus mesmo questionou, ele perguntou, ele falou, cá, vocês estão falando que Davi é isso, Davi é aquilo, mas como que ele mesmo fala, senta-te, meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado de seus pés. Jesus questiona, vem cá, como que Davi está chamando de Senhor? Ele só pode chamar de Senhor o superior a ele. Jesus questionou, porque todo mundo lá, os judeus começaram a falar, não, Davi é isso, Davi é aquilo, Davi é aquilo. Falou, não, peraí. Davi se referia a Jesus como Senhor. Ele como profeta, né, já revelando que Jesus viria, estava chamando ele de Senhor. Jesus citou exatamente esse mesmo versículo questionando os judeus. Ele não chamaria Senhor se não fosse superior. Davi não subiu aos céus, mas Jesus sim. Está vivo por toda a eternidade. O versículo 36 fala assim, sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez o Senhor e Messias. Isso aqui é pregação dura. Falou, olha, este Senhor, né, este aí, esse que vocês crucificaram, esse Jesus, Deus o fez Senhor. Vocês crucificaram Jesus.
Vocês religiosos. Mas Deus não fez o Senhor, Ele está vivo para todo sempre. Deus deu todo o poder e todo joelho se dobra diante dele, aí no céu, na terra, em toda parte, embaixo da terra. Então, esse Jesus aqui em voz crucificado, Deus o fez Senhor e Messias. Por que Messias? Porque o Messias é esperado até hoje. Os judeus ortodoxos estão esperando a vinda do Messias. Porque se não acreditaram em Jesus, estão esperando ainda a vinda do Messias. O Messias já veio, vai vir a segunda vez, e eles estão esperando outro Messias. Eles não acreditaram em Jesus. Eles não acreditam em Jesus. Essa que é a realidade. Graças ao bom Deus tem poucos, são poucos. Pequena porcentagem dos judeus se converteram, são convertidos, os judeus cristãos, que se rendem a Jesus. Mas o restante não. Então nós temos que aprender com a Bíblia. Às vezes nós procuramos palavras agradáveis, meios para alguma coisa agradáveis a nós. Não. Porque Davi é isso. Não, Davi recebeu um sonho, ele foi usado por Deus. Deus usou, ele era um profeta, Deus era tudo. Mas se encerrou ali. Nós temos Jesus, que está vivo para todos sempre. Nós lemos hoje Atos dos Apóstolos, capítulo 2, até o versículo 36. Toda dúvida, qualquer coisa, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Tenham um bom dia.